Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo a este canal, o Espiritismo e Renovação. Que todos possam se sentir bem, se sentir à vontade, sintam-se todos muito bem-vindos para a gente seguir mais uma vez nessa jornada de estudo, de iluminação e de renovação. Estamos estudando, o Livro dos Espíritos e a gente vai dar seguimento a partir da questão número 10, que trata a respeito justamente dos atributos da divindade. Então, prosseguindo com a leitura dessa questão 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Bom, que nem a gente já tinha comentado em momento anterior, é imaginar que um dia a gente vai ser Deus, né? Então, a gente nunca vai chegar nesse patamar, né? Não tem como a gente querer colocar o oceano dentro de um copo. Então, esse copo é a nossa inteligência, né? Ela, por mais que ela se expanda, né, ela vai chegar num patamar de perfeição relativo, mas ela nunca vai dar conta do que é Deus, né? Porque ele, né, se a gente chegasse ao mesmo patamar, à mesma inteligência, enfim, nos atributos de Deus, a gente seria o mesmo que a divindade. Não é isso que acontece. É o que está dizendo aqui para nós o Livro dos Espíritos. Né? Deus é Deus e nós somos criaturas que chegaremos num patamar, enfim, de pureza espiritual, conforme a caminhada for decorrendo, mas nunca chegaremos a ser Deus. Por isso que a gente não vai poder compreender a natureza íntima, do nosso Pai Maior. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais viver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se vier aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Aí comenta Kardec: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cuja imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Pois aqui é uma sequência da primeira pergunta. Diz: ele o verá e o compreender, mas sempre num sentido, conforme diz Kardec, num sentido relativo, porque é uma premissa, que não tem como algo uma magnitude, é o infinito das perfeições. Não tem a gente que chega num patamar finito, a gente compreender o infinito, não, por questão de lógica, a gente não consegue apreender. Então, como diz ali na última frase, que a gente vai fazer uma ideia mais justa, ou seja, mais próximo do que realmente é. Mas nunca apreender a realidade, de forma 100% completa. Então, a divindade é um desses aspectos que a gente nunca vai poder entender por inteiro. Então, lendo agora a questão número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Então, olha só que interessante, De algumas, sim. E a gente pode entrever, conforme a gente vai melhorando, vai se evoluindo moralmente, intelectualmente, mas a nós não é dada a oportunidade, de chegar, nesse patamar. Então, por isso que a gente tem que ter sempre ter o cuidado, de ser analiticamente bem racional, de ter essas bases, porque a doutrina espírita explica, te dá esses conceitos fundamentais. Porque hoje em dia, daqui a pouco vai ter um ensinamento em algum lugar dizendo que não, a gente vai chegar no mesmo patamar de Deus, ou que
enfim, que nós somos deuses, né? Deus, no sentido como se a gente fosse chegar no mesmo patamar que Deus. E o Espiritismo deixa muito claro, não, Deus é Deus, Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Então a gente não pode cair no engano de achar que em algum momento a gente vai chegar nesse mesmo patamar. Claro, tem aquela frase de Jesus dizendo que vós sois deuses, né? Mas no caso, deuses, né, no sentido de que a gente tem muita potencialidade, mas nunca dizendo que a gente vai se tornar ou substituir, né? No caso, nosso Pai Maior. Na verdade, nós sempre seremos, que sempre, por mais que a gente evolua, a gente sempre vai estar no lugar de criatura de Deus, né? Nunca querendo substituir o Pai. Continuando então agora a leitura do item 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele, né, no caso Deus, não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então Kardec agora comenta: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Bom, comentando agora, antes de prosseguir com os comentários de Kardec, né, porque se alguém tivesse criado Deus, né, esse ser é que seria Deus. Né, do ponto de vista lógico, né, não tem como ter sido criado por um ser anterior. Senão esse ser seria, né, por lógica, seria mais potente que Deus, então, né, porque imagina se ele criou Deus, esse que seria, digamos, o grande Deus. E não é assim, por isso que ele é eterno. A questão de ser imutável. Porque se a gente imaginasse, né, que Deus é um ser também que está em evolução, a gente poderia pressupor que em algum momento Deus poderia ter sido injusto, incorreto, né? E na verdade Deus é imutável, né? Porque sempre foi justo, sempre foi bondoso, sempre foi misericordioso e tendo todas as qualidades em grau máximo. Porque, que nem diz ali, né? Senão o universo não teria estabilidade. E aí alguém poderia se queixar em dado momento que foi injustiçado. Porque naquele momento Deus tinha um entendimento diverso a respeito das coisas, né? Tal qual, né, o ser humano, né? Que a gente às vezes comete erros no passado e depois a gente se arrepende. Mas isso não se aplica a Deus, né? Justamente por causa do seu patamar diferente em relação ao homem. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Aqui também por questão de lógica, né? Porque a matéria, ela se modifica. Então, né, por consequência, Deus é imaterial. Né? Ele já não está nesse escopo aí das regras, né? De estar sujeito a modificações. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. Então é a mesma coisa, né? Se tivessem vários deuses, né? Daí, novamente aquela questão humana de luta pelo poder, de um querer ser mais do que o outro, né? Então na prática não, Deus é único, né? Não existe aí um politeísmo. Seguindo com o comentário de Kardec, é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispudesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele,
que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam uma obra de outro Deus. Então ele é onipotente, já porque ele é único, né? Então, porque ele é a causa primária, né? Então ele de todas as coisas. Então ele é único e é onipotente. Não tem como a gente imaginar um Deus, dois deuses, três deuses, cada um criando uma coisa, cada um fazendo algo. Não, não é assim. Até porque, novamente, poderia haver disputa. Enfim, a gente começa a verificar que não faz muito sentido, né? Até pela própria estabilidade do universo, das leis, né? Que são... Mas a gente pode pensar, bom, mas e as injustiças que tem na Terra e as coisas que eu não compreendo? Chegaremos, né, em momento oportuno a debater essas, entre aspas, aparentes injustiças, né? Que na verdade tem muito mais a ver com o prisma de quando a gente avalia as coisas por sendo apenas uma encarnação. Tu indo para a multiplicidade das vidas, né? As coisas já têm uma outra perspectiva e o que parece inexplicável fica bem fácil e bem assimilável, né? E aí a gente começa a perceber a grandeza de Deus em proporcionar a renovação, né, das pessoas e fazer com que as qualidades que todos temos que elas possam brotar, né? Apesar de talvez em outras encarnações temos feito bobagem, né, como se diz. Mas Deus ele não quer que, né, nenhuma de suas ovelhas, né, nenhum de nós nos percamos. Então por isso que ele permite, né, a reencarnação, o esquecimento de outras vidas para que a gente possa caminhar de cabeça erguida e retomar as nossas vidas, né, fazendo o que é correto, o que é justo, o que é bom. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Porque imagina, né, se a gente cogitasse que Deus fosse só bondoso. Bom, mas e ser bondoso e não ser justo? Mas aí daqui a pouco ele permitiria injustiças, né? Que ele é só bondoso. Ou fosse só justo. Então daqui a pouco ele não conseguiria, né, promover de uma forma harmônica, né, a renovação das pessoas, né? Ia ser tipo algo, um carrasco, né? Alguém que quer massacrar o erro e na verdade não, Deus não tem essa pretensão de buscar culpados, de punir. Deus dá o livre-arbítrio, né, para os seres humanos e que eles possam colher as consequências dos seus atos. E através dessa colheita a gente começa a discernir o que é bom, o que não é bom para a gente, né? Ver o que é o bem, o que é o mal, né? E sempre possibilitando, ofertando que a gente possa evoluir principalmente pela via do amor, sendo a questão da dor o último recurso. Porque Deus, novamente, né, como a gente já enfatizou, ele não tem interesse em causar sofrimento às pessoas. Porque tanto é que quando a gente segue os ensinamentos, né, a gente segue, digamos, as diretrizes que Jesus veio trazer, né, um espírito, né, o nosso irmão mais velho, que já percorreu o caminho, a gente consegue evitar muitas dessas dores, né? Porque justamente por não observar digamos, as leis de Deus que a gente acaba em sofrimento. Mas mesmo assim, né, só tem algo que é, digamos, que é inegociável, né, que é uma coisa que vai acontecer a todos nós. Todos chegaremos a um patamar de perfeição espiritual relativa. E aí por isso que Jesus é o evangelho, né? Ele é a boa nova, ele é a boa notícia de Deus. Porque ele é a prova de alguém que já chegou lá, né? Que já cumpriu a escala espírita, né? Que foi evoluindo moralmente, intelectualmente e chegou nessa condição de espírito puro, né? De espírito crístico, né? Para nós espíritas, né? E a gente entende que ele é o governador espiritual do planeta, né? Um co-criador junto com Deus, enfim, o cumpridor das promessas de Deus, fazendo com que a bondade e a justiça e tudo que é bonito, que é importante, que em algum momento isso vai acontecer,
aqui no nosso planeta. E justamente e isso não é só palavras ao vento, né? Justamente pelo exemplo ao longo de toda a vida dele, trazida pelos evangelistas, né? Através da Bíblia e dando sequência, né? Com as obras espíritas, a gente vê como o ser humano tem muita capacidade de evoluir. E isso nos dá um alento muito forte, porque a gente vê que a ignorância é temporária, que a maldade é temporária, que tudo é temporário. A única coisa que é certa mesmo é que um dia a gente vai chegar numa evolução moral e intelectual superior. Então, né, a gente está aqui estudando esses itens, né, a respeito dos atributos da divindade. O próximo item fala a respeito do panteísmo. Dando sequência então, vamos ver a questão número 14. Aqui diz então: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, ante um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Aqui é bem direto, né? A espiritualidade amiga é bastante incisiva, né? Que Deus, no caso, é Deus. Ele não é uma resultante de forças, de inteligências, né? Então ele não é efeito, ele é a causa. Ele não é ele é a resultante das inteligências, enfim. Aqui diz pra gente, né, saber que Deus existe, que não é possível duvidar. A gente consegue já compreender algum dos seus atributos e que senão a gente vai chegar, né, e realmente a nossa inteligência lá é limitada. Então é preferível a gente aceitar essa coisa, né, esse ponto, essa premissa, e focar no que é importante, ou seja, nas nossas imperfeições, para a gente se libertar delas e principalmente porque cada imperfeição, né, do ponto de vista moral, te traz consequências ruins, né? Porque se a pessoa é egoísta, só pensa em si, a gente pode pensar no dia a dia, né? Se a gente conhece alguém que não quer ajudar os outros, que só pensa nela mesma, né? Como é que as outras pessoas tratam, né, alguém que é assim? Se a gente tem daqui a pouco a pessoa que tem muito interesse nas posses materiais e que faz tudo por isso, como é que ela age no mundo, né? Como é que as pessoas veem essa pessoa, né? Então, e o sentimento que a pessoa tem, né? Aquela angústia por ser possuidor de dinheiro ou de fama, ou seja, atribuindo valor grandiosamente para satisfazer o ego, para querer ser admirado, idolatrado. Então a gente começa a ver que tudo pode acabar decorrendo em sofrimento. E fica então o convite da espiritualidade para justamente fazer o fluxo contrário, que é o de estudar principalmente a nós mesmos, né? Não querer entrar, digamos, gastar tempo com algo que na prática não vai ajudar e que a gente não tem condição de entender numa amplitude muito maior. Indo para o item 15, né? Que se deve pensar a opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Tá? A isso, né, Kardec faz o seguinte comentário. Não é comentário, é outra questão. A espiritualidade é bem direta, né? É a questão do orgulho humano. Já que eu não posso ser Deus, eu quero ser parte.
ou seja, em vez de a gente se preocupar com o que é importante, que é a nossa evolução, nossa melhoria moral, de a gente ir caminhando e em um determinado momento a gente poder, né, estar em união com Deus, né? A gente, digamos, de fato, nós temos espíritos bondosos, caridosos, misericordiosos, né? Nunca num patamar idêntico ao de Deus, mas podendo ter uma vida plena, né? Porque uma vez que não haverá mazelas morais, né? Essa pessoa que já chegou no grau de pureza espiritual, a gente tem uma vida, né? Aí sim, no famoso Éden, a gente chegando aí no momento de condição paradisíaca, né? Mas não por ser um lugar, mas sim por ser uma iluminação interna, né? Por ser uma condição interior, por ser um patamar vibratório alcançado. Então é nisso que a gente deveria focar nossas forças, né? E não em querer agradar o nosso orgulho e querer ou se equivaler a Deus ou ser parte, né? Conforme diz aqui claramente a espiritualidade superior. Indo para o item 16, pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de algum dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Daí a espiritualidade diz a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Kardec, então, né, ampliando, diz assim: essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutileza de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Nesse ponto, acho que fica muito claro, né, que o ser humano, né, de alguma forma, ele quer melhorar o seu entendimento a respeito do que é Deus e cria, né, enfim, sistemas filosóficos, né, para tentar compreender. E no fim a gente, né, acaba caindo em erro, porque fica muito claro que a obra e o Criador são coisas distintas, né? E é uma coisa bem, digamos, é uma premissa básica, e não adianta a gente criar sistemas complexos e tudo, mas que no fim não cumprem não estão de acordo com o basilar, né? Então, que Deus seria os planetas, que Deus está em toda parte, porque tudo é parte integrante de Deus, e na verdade não. Depois, indo adiante no estudo, a gente vai ver que há, né, que existem os princípios constitutivos, né, de tudo que existe no universo, e aí se fala sobre a respeito de Deus, né, da matéria e do espírito. Então, Deus está, não, né, ou seja, não, ele está apartado disso, porque ele é criador e não criatura, né? Mas, enfim, a gente já consegue então, né, no estudo de hoje, fazer o encerramento, porque agora a sequência é o capítulo 2, que fala a respeito dos elementos gerais do universo. Então a gente vai fazendo o encerramento dessa parte do estudo, né, encerrando o capítulo 1,
que fala a respeito de Deus e seus atributos, ficando bastante claro que Deus, né, ele é criador, que a gente não tem uma potencialidade psíquica, né, nem próxima de Deus, então a gente não vai conseguir sair desse labirinto, como diz a espiritualidade. A gente não tem potência psíquica para entender a complexidade de Deus, porque Deus está num patamar diferente, né? Também a gente fica sabendo que conforme a gente for evoluindo, a gente vai, claro, vai melhorar o nosso entendimento de Deus e das suas características, mas que mesmo essa melhoria ela se dá num patamar, num determinado patamar, a gente não vai ter uma compreensão completa, né? E também o próprio recado da espiritualidade, que a gente deveria utilizar toda essa nossa força mental para focar no quê? No autoconhecimento, melhorar nossas imperfeições, né? E fazendo isso, a gente vai conseguir fazer mudanças importantes, né? Pensando aí nas múltiplas encarnações, e daqui a pouco deixar para trás séculos e séculos de erro em algum determinado ponto, e assim, né, dessa forma, superar as mazelas aí que no fim nos oprimem, e por consequência, né, se todo mundo fizesse esse caminho de busca de autoiluminação, aos poucos, né, a humanidade, né, evoluiria, né, digamos até mais rapidamente. E por isso que fica sempre esse convite, né, do estudo, né. Tem várias parábolas de Jesus, né, que fala que Deus convida, né, que o senhor de uma vinha convida as pessoas para participar de uma festa, e essas pessoas que vão convidar são mortas, né. Ou seja, Deus está convidando para participar de um grande festim, e os seus mensageiros acabam sendo mortos, né, que são os profetas, né. E a gente, para ver como nós somos resistentes e apegados às coisas materiais, né, às coisas do mundo, que causam, né, enquanto encarnados, acabam causando deturpações bem importantes, né? Mas agora a gente já está num outro patamar, né, no sentido de que a gente já consegue, estando encarnado, né, estando encarnados, estudar uma obra que é muito interessante, e que a gente já consegue fazer, digamos, eventuais ajustes de rumo, mesmo durante a estadia aqui no corpo físico. Não havendo a necessidade, daqui a pouco, de esperar uma desencarnação para daí ver, bah, como eu fiz coisa errada. Né? Citando como material de estudo, né, nunca como condenação, a própria história do nosso irmão, né, o André Luiz, né, que é citado nas obras de Chico Xavier, que ele tem um forte processo de iluminação, mas que isso acaba transcorrendo já quando ele está na parte espiritual. E, claro, depois ele tem uma grande melhoria, mas olha só que oportunidade de ouro a gente tem. A gente tem a chance de, estando encarnado, verificar o que aconteceu com o André Luiz e já fazer as mudanças necessárias estando agora encarnados, não precisando esperar chegar no plano espiritual para ir fazer uma mudança importante, né? Então, que a gente possa aproveitar com sabedoria todas essas chances, né, que a gente acaba recebendo de Deus, e economizando tempo, né? Não percorrendo caminhos que levam à dor, que levam ao atraso, né? Ao acúmulo de débitos espirituais. E assim, né, fazendo o encerramento dessa parte do estudo, né? Semana que vem haverá a sequência. A gente agradece a Deus mais uma vez a oportunidade do estudo, do trabalho. Para quem gostou do conteúdo, né, que possa dar o seu like, né, o curtir, que é a forma de demonstrar também para os demais que esse conteúdo ele é relevante, né, que, né, para o algoritmo do YouTube, para que ele possa fazer indicação para demais pessoas que gostem desse mesmo assunto, que é a espiritualidade. Quem também puder compartilhar esse material também, né, é uma forma de fazer com que o espiritismo chegue a mais pessoas, e dessa forma conseguir prover, aliás, ou proporcionar consolação, de proporcionar renovação, que é o intuito, né, do Espiritismo, e também desse canal em especial. Então, mais uma vez, agradecemos a espiritualidade, a Jesus e a Deus, que tenhamos todos muita paz e muita tranquilidade hoje e nos dias vindouros.
Que assim seja.